Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês, da Escola Anália Simões. Estamos na nossa 19ª semana, né? Hoje, dia 22 de setembro. Bom, hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante para a humanidade, mas que também causa muitos problemas para a humanidade. É muito importante para a economia humana, da humanidade, mas traz vários problemas também, né? A gente, a semana passada, estava falando sobre separação de misturas. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre separação de misturas. Inclusive, na semana que vem, a gente vai estar estudando sobre um tipo de separação de misturas chamado separação fracionada. E ela é muito utilizada para poder retirar as várias substâncias que estão presentes nessa substância maior aqui, que é o petróleo. Então, para a gente poder falar sobre esse tipo de destilação, a gente precisa falar sobre petróleo, né? Então, petróleo, eu não coloquei aqui, mas a palavra petróleo, óleo, né? Um óleo, esse petre, né? Vem de pedra. É o óleo da pedra. Petróleo significa óleo da pedra, né? Interessante isso. Trata-se de uma substância oleosa, altamente inflamável. O que é isso, professor? Altamente inflamável. Pega fogo com facilidade. Gasolina pega fogo com facilidade, não pega? Pois é, porque ela vem do petróleo, né? Então, quando se diz algo é altamente inflamável, quer dizer que é algo que pega fogo com facilidade. É álcool, é gasolina, são substâncias inflamáveis. No caso do petróleo, ele tem uma coloração negra ou castanho escura, de origem fóssil. O que quer dizer isso, professor? Origem fóssil. Quer dizer que ela se originou a partir de seres vivos que viveram há milhões e milhões de anos atrás, né? E que essa matéria orgânica, esses restos dos corpos desses animais e vegetais, né? A gente chama isso, depois de milhões de anos, chama isso de fósseis, né? Então, é de origem fóssil, de restos de animais que viveram há milhões de anos atrás. E não renovável. O petróleo não é renovável. Ou seja, o petróleo ele levou milhões de anos para ser feito. Não é que nem, por exemplo, uma árvore. Se eu derrubar uma árvore para fazer papel, papel é feito de celulose, né, que está presente na árvore, eu posso lá plantar outra árvore e esperar que ela cresça. Ou seja, é de certo modo renovável. No caso do petróleo, o petróleo não é algo que fica se criando rapidamente. Então, quando ele se esgotar, pode levar milhões ou bilhões de anos para sua. Então, ele não é renovável. Tirou, acabou, certo? Ele é uma substância que existe ali, né? E que se eu ficar tirando, 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 vai acabar uma hora, porque ela não se renova, né? Não fica criando petróleo à medida que eu vou tirando, não, né? Então, ou seja, renovável. Ele poderá deixar de existir com o passar dos anos. O petróleo é a mais importante fonte de energia. Você diz assim, oxe, energia? E se produz energia elétrica com petróleo? Também, também, né? Existem as chamadas termoelétricas, que é usado petróleo. Mas quando fala energia, é energia no sentido de, não de eletricidade, mas energia no sentido de produzir aquecimento, movimentar os carros, né? Porque você sabe que um carro se movimenta com gasolina. A gasolina vem do petróleo. O caminhão, por exemplo, ele usa o óleo diesel. O óleo diesel vem do petróleo. É essa energia que está falando, né? Então, o petróleo é a mais importante fonte de energia da atualidade, pois é através dele que se possibilita a realização de inúmeras atividades. Ele é utilizado principalmente na forma de combustíveis automotivos, como a gasolina e o óleo diesel. Não está aqui, mas o querosene também. Querosene é feito de petróleo. Diz aí outra coisa feita de petróleo, professor. Cera de vela, a parafina. Cera de vela se chama parafina. Também é feita de petróleo. Diz outra coisa aí, professor. Feita... Ah, são muitas, né? Plástico. Se qualquer coisa, eu tenho certeza que você deve estar pegando em alguma coisa de plástico agora, ou deve ter alguma coisa de plástico na sua frente. Vem de onde? Do petróleo. São muitas coisas, até remédio. Tem até remédio que é feito com petróleo, né? Algumas substâncias nos remédios vêm do petróleo. Então, e também sendo queimado no funcionamento das usinas termoelétricas que eu falei, né? Além disso, ele é uma importante matéria-prima utilizada na fabricação de subprodutos como plásticos, que eu já falei, tintas, borrachas sintéticas, né?
e muitos outros produtos. Como é que se tira o petróleo? De onde é que se tira? Onde é que eu acho petróleo, professor? Bom, o petróleo se encontra muito fundo, lá no solo, lá embaixo, sabe? Aqui vocês estão vendo esses extratores aqui, ó, retirando petróleo. Lá de baixo são centenas de metros de profundidade onde o petróleo se encontra. No caso aqui, aí vocês dizem, professor, tem petróleo na água? Não, eu tenho essa plataforma aqui, né? Essa plataforma ela tem os canos que descem aqui por dentro da água e tem brocas que furam o solo, né, o substrato, o solo que está lá na água, e aí vai cavando o solo centenas e centenas de metros até poder encontrar petróleo, né? Professor, como é que se forma o petróleo? Ele vem como? Como é isso? Como é que se perfura? Como é que se extrai? A gente vai ver um videozinho agora sobre como é que e de onde é que vem o petróleo. Tudo isso sobre petróleo. Ele dura mais ou menos uns, deixa eu ver aqui, 4 minutos. Ele dura 4 minutinhos. Vamos assistir? É rapidinho. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel. Querosene. Quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo, que vira combustível, acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que, com o petróleo, também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. E com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa.
Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Bem, pessoal, é esse aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram os problemas também que são causados pelo petróleo, né? Pode acontecer vazamentos. A maioria dos produtos, né, que são feitos do petróleo, como por exemplo plástico, as pessoas quando não precisam mais descartam, jogam fora. E isso causa um problema muito sério: poluição. Poluição dos rios, poluição dos solos, poluição de água subterrânea, né, os lençóis freáticos, causa uma série de problemas. Então a gente precisa ter muito cuidado, como foi dito no vídeo. Quando a gente tem uma coisa, a gente tem que usar o máximo que der. Não é porque está um pouquinho velho já comprar um novo, não. Porque o que é que você vai fazer com aquele velho? Vai jogar fora. Jogar fora aonde? Né? Onde é que você vai jogar isso fora, né? E esse é aí onde está o problema da poluição, né? Estimativas apontam que o petróleo no mundo deve acabar em um futuro próximo, em cerca de 40 ou 50 anos, desde que mantidos os atuais padrões de consumo, né? Se for mantido o rojão que está indo, daqui a 40 ou 50 anos acaba o petróleo. Por esse motivo, vários países, incluindo o Brasil, estão investindo em novas tecnologias para a produção de outros combustíveis, de preferência aqueles que poluem menos que o petróleo, como por exemplo o álcool que é feito da cana-de-açúcar, né? Tem também o diesel, o biodiesel, que também é feito, por exemplo, da mamona, né, e de outros vegetais também. Então é uma alternativa. Aqui a gente está vendo fotos de vazamentos de óleo que aconteceram. Às vezes esses navios petroleiros que carregam petróleo, às vezes eles vazam óleo. E onde eles vão deixando óleo, eles vão estragando a natureza, né? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Responda aí essas 3 questões. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para cada um de vocês e tchau.